Olá pessoal, eu estou aqui para dar umas dicas sobre derivada, que é uma coisa bem fácil, bem simples de se fazer. Então vamos começar. Eu vou colocar aqui no canto uma tabelinha que é sobre cosseno, seno, é o básico, né? A tabelinha ela diz o seguinte, que cosseno de x é igual a menos seno de x. E diz que seno de x é igual a cosseno de x. Exponencial de x é igual a exponencial de x. E logaritmo de x é igual a 1 dividido por x. Bom, esse é o básico. Existe uma forma de chegar nisso aqui, entendeu? Mas como é muito mais complexo, é melhor seguir pela regrinha, que eles já colocam numa tabelinha para você seguir quando for fazer a derivada. Ok, certo? Então, vamos começar a explicar um pouco da derivada. Bom, dado uma função qualquer, né, uma função qualquer de x, isso é igual, por exemplo, x elevado a n. De acordo com a regra da derivada, para você derivar isso aqui, você teria que fazer da seguinte forma: a derivada da equação, né, de f, dividido pela derivada de x, que é o que você quer derivar. A regra é a seguinte: você tomba esse número multiplicando o termo que ela está elevada, n, que multiplica o termo que ela está elevada, e esse termo aqui em cima menos 1. Entenderam? N cai multiplicando o termo daqui, né? E o n que está lá em cima, esse n aqui, menos 1. O número que está aqui em cima, menos 1. Para ficar mais claro para vocês, vamos aplicar numa equação com números, para ficar mais fácil. A função de x é igual a 2x elevado a 2 menos 2x elevado a 3. Vamos lá? A derivada de x, eu esqueci de mencionar que você também pode usar assim quando você for derivar a equação. A derivada, a função de x, é igual a 2 que multiplica. Esse número cai multiplicando, lembra? Vezes x elevado a 2 menos 1. Vocês lembram da regrinha? O número que está aqui cai multiplicando, ele permanece e fica menos 1. Menos 2 que multiplica, o 3 cai multiplicando, 3 vezes x elevado a 3 menos 1. Cai multiplicando, permanece lá em cima, faz ele a menos 1. A derivada da função, então, vai ficar igual a 4x elevado a 1 menos 6x elevado a 2. Viu, pessoal? É bem simples, não é difícil, é só guardar na cabeça uma das regras mais simples da derivada. O número que está aqui em cima cai multiplicando e faz ele a menos 1.
vamos usar como a equação de seno para que vocês, seno e cosseno, né, para que vocês tenham uma ideia de como que funciona, né? Dada a função de x igual a cosseno de x mais seno de x. Como eu dei a tabelinha para vocês no início do vídeo, vocês sabem que a derivada de cosseno é igual a menos seno e que a derivada de seno é igual a cosseno, não é? Portanto, aqui não existe essa regrinha do tombo, né? Que cai multiplicando e o número que está lá em cima menos 1. É simplesmente seguir o que está na tabela. A derivada de x é igual a menos seno de x. Ai, desculpa, minha letra tá ridícula. Vou fazer de novo. A derivada de cosseno de x aqui, né, é igual a menos seno de x mais cosseno de x. Ah, mas por que deu menos seno e mais cosseno? Por quê? A derivada de cosseno não é menos seno de x, segundo a regrinha da tabela? Então, você vai fazer a derivada de cosseno é igual a menos seno de x. Mais, por que deu cosseno? A derivada de seno não é cosseno na tabelinha que eu coloquei logo aqui ao lado? Aqui? Então, por isso que vai ficar cosseno embaixo. Feita a derivada, terminou. Agora vamos para um outro exemplo, né, de derivada. Vamos derivar aqui, usando o exponencial e usando o logaritmo. A função de x, né, é igual a exponencial elevado a x mais ln de x. A derivada da função de x é igual. Qual é a derivada da exponencial segundo a tabelinha e a regra que a gente sempre vai seguir? É ela mesma, não é? Então, a gente coloca aqui que a derivada da exponencial é ela mesma, e elevada a x. Mas, qual é a derivada de ln de x? Nossa, tá muito difícil, né? Não, a derivada de ln de x está aqui, a tabelinha que eu coloquei aqui do lado, que vocês vão seguir sempre que forem derivar, é 1 dividido por x. Feita a derivada, pronto, acabou. Existe uma norma da derivada que vocês têm que saber, é que toda vez que existir uma constante, essa constante, quando for derivada, ela vai ser igual a zero. Por exemplo, o que seria uma constante em uma função? Uma constante em uma função, ela seria assim: função de x, né, função de x é igual a 2x mais 3x menos 2. Nesse caso, o que seria uma constante? Esse ou esse? É claro que não seria esse, que não seria esse e seria esse aqui. Ah, mas por quê? 2 está multiplicando x e a função ela depende de x, então ela não seria uma constante. 3 está multiplicando x e a função depende de x, então essa também não seria uma constante. Agora 2 ele é um número qualquer, então a derivada dele é igual a zero. A derivada desse termo é igual a zero. Então, quando você fosse fazer a derivada dessa equação, ela ficaria assim. Derivada de 2x seria 2 que multiplica 1, porque aqui em cima do
do x, né? Está elevado a 1 para que exista o x, né? Vezes x elevado a 1, né? A menos 1. Mais 3, que multiplica 1, vezes x elevado a 1 a menos 1. Menos derivada de 2, que é uma constante, né? 0. Então, a função de x é igual a 2 mais 3, que é igual a 5. Ah, mas por que deu 2 e não deu 2x? Porque 1 menos 1 é 0, né? E todo número elevado a 0 é igual a 1. Aí ficaria 2 vezes 1 vezes 1, porque x ficaria elevado a 0 e todo número elevado a 0 é igual a 1. Essa seria a resposta final. E obrigada pela atenção de todos. Se ajudei, cliquem em gostar, né? Se não ajudei, procurem outros vídeos que vocês entendam melhor. E estarei aqui fazendo mais vídeos para vocês sobre derivadas, sobre integrais, sobre cálculo, porque eu acho que para muitas pessoas é uma das coisas mais difíceis. Enfim, bom estudo. Tchau!